Bom dia, a paz do Senhor. O Senhor nos acordou, nos abençoou, como ontem, onde Ele nos cuidou, guardou, trouxe a vitória do dia. Justamente como pela manhã colocamos o dia diante dele, pedimos a Ele que estivesse onde estivermos de estar, todos os dias, antes de mais nada, a gente tem esse ato por reconhecer que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. E quando acordo, eu estou muito grata por constatar, com esse acordar, por estar viva, que Deus cuidou, quanta coisa Ele proveu, até aquele horário do meu sono, o alimento, a proteção por onde eu fui, os nomes que eu coloquei diante dele, as situações que eu enfrento. Oh meu Deus, eu pedi ao Senhor que me guardasse, me protegesse, que o Senhor fosse conosco, os meus e cada um, Pai. Aquelas dificuldades que eu não consigo ver solução, tudo eu coloquei diante de Ti. O Senhor proveu tudo, porque eu acordei. O Senhor me fez vencer, porque tem propósitos a minha vida, Pai. Por isso estamos aqui, Senhor, compartilhando desse momento essencial, aonde o Senhor se revela a nós através da Tua palavra. E assim o Senhor vai nos edificando, nos fortalecendo para as batalhas de hoje, Pai, porque acordamos. Toma a direção aqui, Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Nos dê o Teu entendimento para que a gente aprenda, para que a gente reprima a nossa carne em querer estar tomando a direção. Ajuda-nos, Senhor, a nos mortificar de nós mesmos, para que o Senhor faça e nos corrija, nos fortaleça, ou seja, Pai, tudo que nos é necessário do que o Senhor sabe, porque o Senhor conhece a nós mesmos melhores que nós próprios, Pai. Não nos deixe ser confundidos, Deus. Não nos deixe com dúvidas, Pai, nas escolhas. Oh, Pai, fortalece os nossos passos sempre no caminho que leva a Ti, Deus. Ajuda-nos, Pai. Só podemos com o Senhor, Deus. E é por esta verdade que já nos alcançou que estamos aqui nos esforçando, Pai, buscando mais de Ti, Deus. Muito obrigada. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. A palavra hoje, nós vamos fazer leituras maravilhosas. Oh Senhor, eu peço que não saiamos daqui da mesma forma que estamos chegando, Deus. Que o Senhor possa se manifestar no nosso interior, para que a gente transborde, compartilhe do que vamos receber aqui. É no nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém e amém. Hoje nós vamos fazer uma leitura de grande ensino, do apóstolo Paulo, no livro da carta aos Romanos. E antes de ler aqui a mensagem do pastor, eu escolhi ler, para melhor entendimento, diretamente da leitura na Bíblia. Nós vamos ler no capítulo 8 de Romanos. Mas quando eu vi o capítulo 8 de Romanos, eu achei necessário, que nós aqui estudamos, Nós nos mergulhamos, nós nos aprofundamos. Então, o nosso devocional é de estudo diário, é para se alimentar mesmo. Então,
o capítulo 8, eu vi necessário voltar aqui para um contexto melhor, no capítulo 7, porque nós vamos falar da lei de Deus, né? E aqui, no capítulo 7, a partir do verso, todo esse capítulo, 7 e 8, seria muito interessante, mas para ganharmos tempo, pelo pouco tempo que temos aqui, vou ler do 7 a partir do verso 6, fazer esse fechamento todo aqui, antes de entrarmos na leitura de hoje, que é no capítulo 8. Diz assim, 7 e 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos por aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Paulo teve que ter muito cuidado e direção do Espírito Santo, porque era justamente o que Jesus mais enfrentou. A maior dificuldade nesse período, imagina, eles só tinham a lei. Antes de Jesus, só era a lei, os mandamentos, e aqueles homens seguindo ali, né, metodicamente, com profundidade, a palavra da lei. E Jesus veio para uma novidade de vida. Então estava nessa transição de entendimento, estava muito complicado imputar no coração dos homens, dos novos convertidos e dos doutores. Paulo mesmo é um maravilhoso exemplo disso, um perseguidor dos cristãos por causa disso. Na mente dele, ele estava em defesa de Deus, porque ele defendia aquela lei, né? Ele era perseguidor, quem ia contra isso. Mas foi alcançado pelo próprio Jesus. E ali a gente vê que ele, de perseguidor, passou a ser um devoto, um seguidor, um defensor de Deus. De Deus através de quê? De Cristo. É como se lhe abrisse a visão. Literalmente, o véu se rasga quando a gente alcança esse entendimento, né? Se rasga de cima para baixo, né? Para mostrar que foi do céu, de Deus, esse rasgar o véu. Jesus abriu, quando ele vence a morte, acesso nosso a Deus através dele, nosso intercessor Jesus. Então aqui ele fala que já estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? Olha isso. É a lei pecado? E ele exclama: de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Ou seja, é como Jesus disse, que ele veio confirmar e não extinguir a lei. Porque, que nem Paulo está falando aqui, é a lei. Por isso que nós precisamos conhecer, para obedecer, porque é a lei quem vai me dar a orientação, se eu estou certo ou não. É que nem a gente tirar a carteira de trânsito, tirar a carteira de habilitação. Primeira coisa, o que é? Estudar as leis do trânsito. Só assim eu vou saber o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que me é permitido, o que não é permitido, aonde eu preciso saber que tem respeitar as placas de trânsito, as velocidades. Já pensou eu numa pista de qualquer jeito e o outro também escolhendo qual velocidade ele quer?
escolhendo aonde eu quero parar, ia ser uma bagunça. Imagina nós pedestres que também precisamos conhecer a lei, né? Atravessar só nas faixas, as placas de trânsito, tem as indicações para pedestres, para ciclistas, por quê? Até onde eu posso ir vai terminar o meu direito onde começa o do outro. Por isso tem essa organização que assim nós andamos seguro. Eu sei onde eu tenho que parar para o carro passar, o motorista no carro sabe aonde ele tem que parar, qual a direção ali da quilometragem que ele tem que andar, é para todos, então ele sabe o que o outro vai fazer, qual é a preferência de quem é para andar na rua, e assim a coisa funciona, porque vai cada um fazendo a sua parte. Então a lei do Senhor é a mesma coisa. Se eu não conhecer, como que eu vou obedecer? E eu, em algum tempo, olha aqui, glória a Deus, obrigado Espírito Santo, olha a confirmação do que a gente está falando aqui de Paulo. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Porque a lei que advertiu ele deu esse pensamento, eu estou pecando, né? E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Aqueles que fazem cumprir a lei, né? Mas esquece que Jesus veio para testificar e Jesus explica que aquela lei mosaica, a lei lá no Pentateuco, precisa ser confirmada. Então a gente vem, né, estudando isso essa semana. Por exemplo, não adulterarás. Mas ele diz que agora, se você pensar sem nem cometer, você já está em pecado. Então ele está mostrando como se fosse uma atualização. E aqui ele diz, assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-me o bom em morte? Logo, tornou-se-me o bom em morte? De novo ele responde, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Não, e se faço o que não quero, estou consentindo, né, com a lei que é boa. Essa parte aqui está dizendo, né, sobre a gente ter essa tendência, essa luta nossa. E a gente está sempre com tendências a querer o que não pode. Sempre querendo fazer o que não é para ser feito. É aquela eterna luta. Por isso que a gente diz de precisar mortificar esse nosso lado carnal. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Somos todos carnais, né? Todos cheios de erro, de falhas, de pecado. E com efeito, o querer está em mim,
mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Só para concluir essa explicação, porque parece um texto complicado, mas se a gente analisar direitinho, não é. Olha só, quando ele fala que o que eu quero, isso não faço, a melhor explicação que eu vi aqui no rodapé. Aqueles que tentam obedecer aos mandamentos de Deus sem a graça salvífica de Cristo, descobrem que são incapazes de realizar as boas intenções do seu coração. Não são senhores de si mesmo. O mal e o pecado governam o seu ser. São escravos destas coisas, presos debaixo da lei do pecado. É somente para os que estão em Cristo que Deus, juntamente com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. É só com Cristo. Não tem como a gente vencer por nós mesmos, né? E quando ele fala que tem prazer na lei de Deus, muitos crentes sobre a lei do Antigo Testamento verificaram que em si mesmo tinham prazer na lei e nos mandamentos de Deus. Entretanto, ao mesmo tempo, quando buscavam ajuda apenas na lei, as paixões da carne neles imperavam. Igualmente, na igreja hoje, pode haver aqueles que reconhecem justiça, pureza, excelência do Evangelho. No entanto, por não terem em si a experiência da graça regeneradora de Cristo, verificam que são escravos e prisioneiros do pecado. Quando tentamos viver livres do domínio do pecado e da imoralidade, todos os nossos esforços para isto são inúteis, a menos que sejamos realmente nascidos de novo, reconciliados com Deus, libertos do poder de Satanás e como novas criaturas em Cristo, vivendo uma vida renovada no Espírito Santo. A pessoa não convertida, em sua luta desigual com o pecado, termina dominada, cativa. O pecado vence a pessoa, e a pessoa vende-se ao pecado como escrava. Miserável condição esta! Quem poderá livrar-nos? A resposta é: por Jesus Cristo nosso Senhor. É Ele o único que pode nos libertar da lei do pecado e da morte. Só Ele. Por isso a gente está aqui, porque Ele, o Espírito, habita em nós. E é Ele quem vai não só nos direcionando através da palavra, mas como também nos fortalecendo para vencer. Agora sim entramos na leitura de hoje, que é o capítulo 8. Portanto, esse portanto quer dizer de tudo que nós lemos. Agora
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que como eu estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Lembra que a gente fala aqui que a gente fica muito incomodado quando a gente permite que a carne vença, que nós façamos o que queremos, o que sabemos e não o que Ele nos orienta. É assim, Ele nos incomoda, e glória a Deus que temos esse incômodo do Espírito. Ele fica ali fazendo com que a gente não se sinta bem, a gente perde essa paz. Eu costumo dizer que esse é o meu parâmetro. Até numa coisa que me acontece, que eu fico assim, oh meu Deus, será que eu agi errado? Será que eu fui áspera? Será que eu falei demais? Será? Se eu tiver em paz, mesmo com todo mundo me criticando, eu analiso o meu interior. É como aquele tete a tete, aquela conversa com Deus. E se eu estiver em paz, é o meu parâmetro. Ele não está me incomodando, fazendo com que eu vá lá resolver a situação. E aqui no rodapé desse estudo está dizendo aqui, ó, sobre isso que nós lemos. É estar sempre consciente de que estamos na presença de Deus e nele confiarmos para que nos assista e nos conceda a graça de que necessitamos, de que carecemos, para que a sua vontade se realize em nós e através de nós. É impossível obedecer à carne e ao Espírito ao mesmo tempo. Se alguém deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo a seus desejos pecaminosos e, pelo contrário, possa viver segundo a carne, torna-se inimigo de Deus, e a morte espiritual e eterna o aguarda. Todo crente, desde o momento em que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo como habitando nele. Vou ler de novo esse pedaço aqui. Todo crente, desde o momento que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo habitando nele. E por isso estamos aqui, né, irmãos? Agora sim eu vou falar aqui o que o pastor falou com isso. Todos gostam de ser vencedores. Assim, quando nós lemos isso tudo em Romanos, que nós, como seguidores de Cristo, somos mais que vencedores, assim é que tem aqui, ó. Desculpe, irmãos. Prossegue para o versículo. Desculpe, ainda tem uma partezinha aqui, ó, de Romanos 8, a partir do 26, diz assim, ó. E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha isso. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexplicáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que segundo Deus intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre também muitos irmãos. E isso ele está dizendo aqui, que o Filho de Deus tem dois intercessores divinos, então. Tem Cristo, que intercede no céu pelo crente, perante a face do Pai. E o Espírito Santo, que intercede no íntimo do crente, na terra. Glórias a Deus. O próprio Espírito suspira, geme e sofre dentro de nós, ansiando pelo dia final da redenção. Quando fala de ter a mente, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Esse trecho traz grande conforto a nós, filhos de Deus, quando temos que enfrentar sofrimentos nesta vida. Deus fará o bem surgir, olha isso, irmãos, de todas as aflições, provações, perseguições e sofrimento. O bem que Deus leva a efeito é conformar-nos à imagem de Cristo e finalmente levar a efeito a nossa glorificação, aquele prazer que a gente sente quando consegue vencer, porque Jesus nos conduziu e é esse conforto, né? E é como a gente diz, a glória é dele, mas ele nos glorifica fazendo com que a gente acerte e a gente se alegra. Sabe aquela criança que recebe o nosso elogio? E parabéns, muito bem, né? E ela fica toda. É isso que ele faz com a gente também. Todas as coisas, quando ele diz isso, não está incluindo os nossos pecados e a nossa negligência. Isso quer dizer que ninguém pode alegar motivos para pecar, justificando que Deus fará isso resultar em bem. Não é isso que ele está dizendo. Agora sim, nós voltamos para cá. Todos gostam de ser vencedores. Assim, quando lemos em Romanos que nós, como seguidores de Cristo, somos mais que vencedores, a gente fica até entusiasmado. Mas o que isso significa? O apóstolo Paulo começou a escrever em Romanos 8 sobre graça, sobre a graça de Deus, quando enviou seu Filho Jesus para morrer e pagar castigo dos nossos pecados. Ele também afirmou que os cristãos têm a ajuda do Espírito Santo, que nos dá vitória sobre o poder do pecado na nossa vida diária. Mais tarde, Paulo também menciona o amor infalível de Cristo. Algumas circunstâncias podem nos fazer sentir solitários e até vencidos, mas em todas as situações somos vencedores, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando éramos meninos, vamos ver essa parte? Essa parte é maravilhosa. Vamos, já que a gente está fazendo esse estudo, quem nos separará do amor de Cristo? No caso, estou no 8:35. Tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Mas todas estas coisas, em todas elas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nada
nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nenhum crente deve estranhar o fato de experimentar adversidades, perseguição, fome, pobreza, aflições, calamidades. Não significam, de certo, que Deus nos abandonou, nem que Ele deixou de nos amar. Pelo contrário, nosso sofrimento como crentes abrir-nos-á caminho pelo qual experimentaremos mais do amor e consolo de Deus. Paulo nos garante que venceremos em todas essas adversidades e que seremos mais que vencedores por Cristo. Se alguém fracassar na sua vida espiritual, não será por falta de graça e amor divinos, nem por causa de poderes do mal ou adversidades demais. Por mais fracassará porque tal pessoa foi negligente em sua comunhão com Cristo, porque somente em Cristo Jesus é que o amor de Deus foi manifestado e é somente nele que desfrutamos. Somente à medida em que permanecemos em Cristo Jesus como nosso Senhor é que poderemos ter a certeza de que nunca seremos separados do amor de Deus. Então, é o permanecer. Não importa a circunstância ou o nosso estado físico, emocional, permanecer, perseverar. É só dessa forma. E aqui ele fala: nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o pastor diz aqui que quando ele era pequeno, ele tem lembranças terríveis da infância dele, sendo castigado, espancado, torturado. Ele diz aqui que tem uma lembrança dele pequenininho se ajoelhando até em espinhos. E ele cresceu, não aprendeu nada com esses castigos. Ele cresceu, foi revoltado. Ele se sentiu irado e amargurado, e isso consumia a vida dele. Mas até que ao ouvir do amor de Deus por mim e ao colocar a minha fé em Cristo, ele não somente perdoou meus pecados, tratou o meu interior e me ensinou a perdoar os outros. Já não era mais prisioneiro do meu pecado, da minha ira, e comecei a descobrir que somos sim mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por causa de Cristo e seu amor infalível por nós, somos vencedores. E aqui eu quero finalizar com uma frase que o pastor colocou: pense menos no poder das coisas sobre você e pense mais no poder de Cristo sobre você, sobre sua vida. E a gente sempre fala aqui, né? Olhar para Cristo nos lembra, olhar para a cruz nos lembra o poder de Deus e também o amor dele a nós. Somos mais que vencedores em Cristo. Primeiro ele nos amou. Amém? Que essa palavra crie raiz em nós. Porque mesmo que esteja tudo bem nesse momento, mas a gente não pode ter a inocência e a ingenuidade de achar que vão ser assim todos os dias. A todo instante nós somos provados e testados na nossa fé. Satanás nunca vai nos permitir caminhar sem tentar sempre trazer situações que balancemos, que nos prostremos diante de problemas. Ele sempre, nos momentos que dermos brecha, que tirarmos os olhos do Senhor, ele vai atacar. Por isso não podemos
se não estivermos no único que pode nos trazer a vitória e nos manter de pé, firmados. Jesus Cristo intercedendo no céu e o Espírito dele aqui intercedendo dentro de nós, levando ao Pai tudo que necessitamos. Lembremos sempre que Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Prossigamos. Deus abençoe o nosso dia, que Ele vá à frente de onde tivermos de estar hoje e nos traga a vitória sobre esse dia, porque o amanhã pertence a Ele e nós, em nome de Jesus, na vontade dEle, estaremos aqui agradecidos por esse dia que a gente há de vencer, porque Ele está no controle. Nós chegamos aqui, então Ele chegou primeiro a nós. A paz do Senhor. Feliz dia, mulher! Hoje, pelo mundo, aí é colocado o dia da mulher, mas assim como o dia das mães, dia dos pais, todos os dias são nossos, se caminharmos com Jesus, vencendo, rompendo toda e qualquer barreira que venha tentar fazer com que a gente paralise, né? A paz do Senhor, irmãos. Feliz dia com Jesus.